aqui a gente tem uma situação muito especial, porque era um relacionamento entre um não crente e Jesus, onde a gente vê que era um homem. O texto retrata a situação de um homem qualquer, era um romano provavelmente, que tinha um problema, ele tinha uma dificuldade sem solução, um contratempo que ele não podia resolver. Certamente ele já tinha usado todos os seus recursos, tinha tudo que estava ao seu alcance. A gente sabe o que significa um grande problema. E não era um homem simples, era um funcionário do rei, era um oficial do rei. Provavelmente era um homem que tinha posses, tinha meios para trabalhar, tinha recursos para tentar resolver seu problema, e sem sucesso. Então esse homem veio até Jesus, procurou Jesus, orou ao Senhor, falou com Deus, de uma forma errada. A gente vai ver depois qual foi seu erro, mas teve a sua alegria restaurada, teve o seu problema solucionado e a paz na sua vida, na sua família, inteiramente restaurada. Então eu gostaria de convidar os irmãos a raciocinarmos, acompanharmos aqui o que foi que aquele homem fez. Foi que aquele homem, que era um gentio, não era um cristão, não era nem judeu, quais foram os passos dele para alcançar um favor de Deus, de modo que viesse a aliviar a sua dor, resolver o seu problema, restaurar a sua alegria. Logo no início a gente vê, o texto nos mostra que havia um homem em Cafarnaum. Jesus estava indo em Caná. Caná para Cafarnaum tem mais ou menos uns 30 quilômetros, é difícil ver no mapa, ninguém sabe direito onde era Caná, mas eram uns 30 quilômetros, então era longe. E aquele homem estava em Cafarnaum por causa de um filho seu que estava doente. O texto fala muito pouco dele, a gente sabe muito pouco desse homem. Algumas pessoas até sugerem que ele era Manaém, aquele que se converteu depois lá com Paulo. Não temos certeza, mas era um não crente, um não judeu, que era funcionário do Estado. Ele estava em Cafarnaum ou a serviço ou por causa do seu problema, para resolver seu problema. E aqui a gente encontra uma atitude dele. O texto registra uma atitude daquele homem que representa para nós, sabemos hoje, qual é a primeira atitude dele em direção à solução do seu problema. Ele ouviu de Jesus. É ouvir, irmãos, a mensagem. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro acontecimento que pode acontecer na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, para conduzi-la para a solução dos seus problemas. É ouvir. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pela dedução, a fé não vem pelas imagens. Tem gente que acredita mais facilmente na imagem, né? É mais fácil olhar uma imagem lá e crer nela do que ouvir uma mensagem. Mas a fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir, pelo entender, pelo receber uma mensagem. Talvez, queridos, isso seja um dos grandes desafios do Evangelho hoje em dia, porque está se perdendo a noção de que a fé vem pelo ouvir. O texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, que é difícil de compreensão. E a forma mais fácil de entender é que a fé vem pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação vem pelo Evangelho, pela Bíblia. Então, aquele homem lá, anônimo, aquele homem que a gente não sabe quem é, que tinha um problema, que tinha uma dificuldade, ele ouviu a mensagem. Algum pregador falou. A gente vê no texto aqui que ele ouviu dizer que Jesus ia passar para Cafarnaum. Quer dizer, ele já tinha escutado de Jesus, já sabia que Jesus era uma pessoa especial. Ele já tinha escutado sobre milagres que Jesus tinha realizado. Caná, lembrando, é aquele lugar onde Jesus transformou água em vinho. Então certamente isso se tornou notório naquela região. Provavelmente em Cafarnaum as pessoas também comentavam sobre essas coisas. Então ele sabia que Jesus tinha poderes, embora ele não soubesse quais, não sabia o que, não sabia por quê,
Mas ele ouviu falar, e no desespero do seu problema, ele aceitou a pregação, ele ouviu a mensagem, mesmo sem fé, mesmo sem conhecimento teológico nenhum, ele só precisava ouvir o pregador, e ouviu. Algum missionário em Cafarnaum daquela época falou de Jesus, passou por ele e disse assim: ó, Jesus, vai para Caná, é aqui perto. Então, recebendo a mensagem, ele aceitou a mensagem do Evangelho e tomou então a segunda atitude em relação à solução dos seus problemas. Ele foi até Jesus. Queridos, não existe procuração entre nós e Jesus. O efeito da fé em Jesus, o poder que há no nome de Jesus, só temos acesso quando temos um encontro pessoal com Jesus. Não adianta ouvir dizer, não adianta o sacerdote, o intermediário. Às vezes a gente imagina que eu sou muito acometido com isso, o pessoal me pede oração porque me vê como pastor da igreja, e tem muita gente que acha que a oração do pastor é melhor, né? Melhor do que a sua. O pastor deve ser um cara meio assim com Deus, então a oração dele é... E a gente sabe que hoje isso não é real. O relacionamento com Jesus é pessoal. O contato com Jesus é único, não se distribui. A salvação veio para todos, mas ela vem para cada um individualmente. Assim como a mensagem fala para cada um individualmente. Às vezes eu prego sem saber o que estou dizendo. Eu tive muitas experiências assim na vida, jovens, pessoas depois me fazerem lembrar, às vezes me cobrando: mas você pregou isso. Eu falei: rapaz, quando foi que eu preguei isso? Aí ele foi e mostrou lá, eu não me lembro de ter dito isso. Ele entendeu da sua forma, porque o Senhor falou ao coração dele. Então, queridos, o relacionamento com Jesus tem que ser pessoal. A experiência com Jesus, ela não é transmissível. Meus filhos não têm como herdarem a minha experiência com Jesus, ela só serve para mim. Então aquele homem tomou a atitude correta, ele foi atrás de Jesus, ele queria ter um contato pessoal com Jesus. Não foi fácil, 30 quilômetros, quanto tempo demora 30 quilômetros? De cavalo eu sei quanto demora, o cavalo anda mais ou menos a 6 quilômetros por hora, então foram 5 horas de viagem, pelo menos 5 horas. Se foi de camelo demorou mais, camelo é mais lento. E se foi a pé, demorou o dia todo. Eu não sei quanto tempo uma pessoa leva para andar 30 quilômetros. Eu levaria o dia todo, eu acho, para chegar da Fazenda até São Bahia, 30 quilômetros. Deus me livre. Foi difícil, mas ele queria ver Jesus. Ele tinha um bom motivo para ver Jesus. Ele tinha um problema que ninguém podia resolver. Então ele enfrentou, quebrou as barreiras, superou os obstáculos, venceu as dificuldades, disse não para todos os empecilhos e foi atrás de Jesus para ter um contato pessoal com Jesus, sem o que ninguém vai conhecer o poder de Jesus. Sem uma experiência com Jesus, o poder da palavra de Deus que está em Jesus é inalcançável. Jesus disse: sem mim ninguém vem ao Pai. Não existe nenhum meio de conhecermos o poder de Deus senão com um contato pessoal com Jesus. E aquele homem então conseguiu isso. Ele foi até Jesus. E a gente vê que ele chegou para Jesus e fez uma oração errada, né? Ele pediu: Senhor, ele pediu que o Senhor fosse até a minha casa. Aqui tem que descer, porque era uma região montanhosa, e eles se orientavam por isso, né? Subir para tal lugar, descer. Aqui é assim em Balsas, né? A gente desce para o rio, quando fala que vai descer é para o lado do rio, é isso? Eu tive muita dificuldade de entender isso. Descer, subir, mas então até o convívio aqui em Balsas me ajudou a entender essas coisas bíblicas, né? As diferenças de terreno lá eram muito claras para quem está lendo isso aqui naquela época. E aquele homem chegou para Jesus e convidou Jesus para ir na casa dele, porque o seu filho estava doente. Aí Jesus dá uma resposta para ele difícil, né? Quer dizer que se você não ver, não enxergar uma manifestação assim, você não vai crer. Por quê? Aquele homem estava achando que Jesus ia lá e fazer um ritual de cura. Ele conhecia outras religiões que eram assim.
que o sacerdote tinha que chegar lá e tocar fogo, não sei o que, e dançar, e cantar. Tinha um ritual de cura. Aquele homem tinha uma cultura romana, ele tinha aquelas religiões de Roma, estava acostumado com aqueles sacerdotes lá, aqueles deuses lá, e ele imaginava que Jesus fosse um deles. Ou seja, ele foi atrás de Jesus sem fé, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele só ouviu dizer que Jesus podia resolver o problema dele. Ele investiu tudo numa possibilidade sem entender por quê. E ele chegou para Jesus e pediu para Jesus resolver lá, fazer o ritual de cura para o filho dele. Aí Jesus disse: se você não vê um ritual, se você não vê um show, se você não vê um culto assim, não vai entender, não vai acreditar, não vai aceitar, ou seja, não vai conhecer o poder de Deus. A gente está vivendo num tempo que o culto é valorizado quando ele é cheio de manifestações, né? Quando ele é cheio de pirotecnia, de lâmpadas, de jogo de luz. A irmã Ana nos Estados Unidos foi numa igreja que Valéria olhou assim e disse: eita, foi para a balada? Ela: não, mas foi para a igreja. Parecia uma boate, tudo aceso lá, neon. As igrejas estão ficando esquisitas mesmo, porque as pessoas exigem, as pessoas têm uma necessidade de enxergar, de ver coisas maravilhosas, e atribuem maior poder ao xamã que vai fazer uma coisa lá fantástica. E foi por isso que Jesus o repreendeu. Ele disse: você não vai ter nada do poder de Deus, porque você está esperando manifestações, e nunca ninguém vai conhecer o poder de Deus através de rituais, nunca. Então aquele homem insistiu: por favor, é o meu filho, é um grande problema, eu não tenho a quem recorrer. Me disseram que o Senhor podia resolver. Ele chama Jesus de Senhor, ele era uma autoridade. Então aqui ele começa a demonstrar o seu terceiro passo em direção à solução, o quebrantamento do seu coração. Ele insiste no poder de Jesus. Aí Jesus olha para ele e põe em prova a sua fé. Jesus disse: está bem, eu vou lá. Jesus disse: pode ir. A solução já chegou. Aqui, aquele homem então, ele foi confrontado com o quê? Com a fé na palavra de Jesus. A certeza de que o que Jesus está falando é a verdade. Ele foi confrontado, ele foi desafiado a ter fé em Jesus. Porque o poder de Deus só é conhecido pela fé em Jesus. Então, é claro que o texto é muito rápido, né? Então ele virou e foi, mas imagina o tempo que ele ficou. Ele ficou olhando para Jesus. É claro, irmãos, que foi um momento muito especial na vida daquele homem. Jesus olhou para ele estava olhando os olhos de Jesus. Ele estava ouvindo a voz firme e segura de Jesus, dizendo: pode ir, já está resolvido lá o seu problema. O que lhe causa uma tristeza já passou. Então é claro que ele balançou, questionou, ele chegou a pensar, talvez, eu ouso dizer que ele pensou em fazer outras perguntas, mas a voz de Jesus, a palavra de Jesus falou mais alto ao seu coração, e ele foi para casa. Ele teve o terceiro elemento que nos leva ao poder de Deus: a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. E aí o texto nos conta que no caminho ainda os seus servos já vieram ao encontro para dizer que tudo estava resolvido, que o seu problema tinha passado e a alegria dele e da sua família estava restaurada. A gente não sabe, irmãos, qual é o problema que pode prejudicar a nossa alegria, o que pode afetar o nosso bem-estar. Eu não sei o problema que você vive. Eu sei dos meus problemas, eu sei o que afeta a minha alegria, o que me entristece, e você sabe quais são os seus problemas, o que pode afetar a sua alegria, mas o efeito é o mesmo, o caminho é o mesmo, o Deus é o mesmo. Jesus tem poder para resolver o meu problema e o seu. Ele tem o poder que a gente precisa conhecer para restaurar a nossa alegria,
para que o nosso futuro possa ser o que sonhamos, o que planejamos. Mas para isso a gente tem que seguir esses passos. Ouvir a mensagem do Senhor, que está registrada na Bíblia. Ir até Jesus, orar ao Senhor, pedir a Jesus. E sobretudo, queridos, confiar no poder de Jesus. Confiar no seu nome. Confiar que Jesus pode restaurar o que a gente precisa ser restaurado. Então nós vamos também testemunhar como aquele homem testemunhou que a sua vida foi restaurada por Jesus. A gente não sabe o destino dele. Muitos sugerem que ele se converteu depois por causa daquilo. A gente vê que ele questionou com os servos dele, que hora que aconteceu, diz depois do texto. E os servos disseram, foi tal hora, ele viu, quer dizer, ele estava interessado em saber que foi naquele momento que Jesus disse, está resolvido, que a solução veio. Então, queridos, não é diferente para aquele homem, não somos diferentes dele. Nós somos iguais a todos aqueles que alcançaram o poder de Deus através de Jesus. E nós também podemos isso. Quando nós confiarmos plenamente no poder de Jesus, nos dirigirmos a Ele como a fonte da solução e termos, irmãos, em nossos corações a convicção de que a palavra de Deus é a verdade de Jesus que nos leva a Deus. E é claro, nós temos que nos voltar para o Senhor, para Jesus, e apresentar a Ele o nosso motivo de tristeza, a nossa dificuldade, confiantes de que Ele pode resolver. E é claro que isso nós fazemos individualmente, pessoalmente. Aqui não tem mais igreja, não tem mais congregação, tem somente eu e Jesus, você e Jesus. Cada um de nós falando com o Senhor. E cada um de nós, então, depois vai poder testemunhar da solução que o Senhor nos proveu. Vamos orar e falarmos com o nosso Deus, falarmos com Jesus, para apresentarmos a Ele o que pode estar afetando a nossa alegria, para esperarmos dele a solução. Vamos ficar de pé.